Olá, amigos e amigas da TVR Sul. Começa mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em uma cidade socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. Meu nome é Léo Jorge Panegali, sou psicanalista lacaniano por desejo e comunicador popular por dever militante. O Azul Encarnado propõe-se a ser um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e região. Você já se deu conta de que só o poder popular pode verdadeiramente nos emancipar? Então mande uma mensagem para a gente pelo Instagram, @azul.encarnado, que está aparecendo na moldura do vídeo e na descrição do podcast. Esse programa é também parte da TV e rádio da classe trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul. Contribua com a nossa TV comunitária através do Pix, que está na tela, na descrição do vídeo e também na descrição do podcast. Hoje recebemos Cristina Dallanora. Cristina é pesquisadora do grupo de investigação sobre o movimento do contestado, tendo defendido sua tese de doutoramento com o tema Conflitos no ex-contestado, coronelismo e bandoleirismo numa região de fronteira. Nessa conversa, trataremos dos conflitos fundiários que sucederam a guerra entre os sertanejos e os coronéis, fazendo assim uma ponte entre a guerra do contestado e a luta da terra, do povo pela terra. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Léo Jorge. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Bom, que bom poder tocar essa conversa, que vai ser muito uma conversa de continuidade da nossa última entrevista com o João Felipe Moraes. Com o João, a gente tratou da relação entre o poder judiciário durante o conflito do contestado, enfim, e as disputas, como foi tocado os julgamentos, né? Um paradigmático, inclusive, do Firmino. Com você, a gente vai tratar mais da questão fundiária. E eu começo te perguntando o seguinte, Cristina, as leis que regulamentaram a posse da terra foram modificando ao longo da história do Brasil. Na virada do Império para a Primeira República, você tem uma modificação. A gente tem a Lei de Terras de 1850, né, e tem depois outras leis que se seguem. O que você identifica nos seus textos, seu trabalho, é muito uma relação discricionária, digamos assim, com a lei. A lei estabelece prazos, mas esses prazos não exatamente são cumpridos, e a posse, o poder sobre a terra, ele se mantém sobre aqueles que detêm o poder militar e o poder político dos territórios. Como é que foi para você fazer essa pesquisa e que aspectos, assim, de uma maneira mais geral e abrangente, no primeiro momento, você vê de ligação entre a maneira de lidar com a lei naquela época e a maneira de lidar com a lei sobre a questão fundiária hoje? Sobre essa maneira de lidar, né, com as leis estabelecidas as leis do governo federal naquela época e hoje, eu acho importante primeiro fazer uma contextualização, né, da transição ali, né, da Lei de Terras de 1850. Ela vai entrar o período republicano com uma importante mudança, né, onde a responsabilidade de legislar sobre as terras passa da União para os estados. Então, um projeto que existia, que era o projeto Torrens, de legibilidade das terras devolutas e que procurava identificar, né, quais eram as terras revolutas e registrar as terras que fossem privadas, ele vai ser, então, substituído, né, porque vai passar, então, para que ia ser feito a nível da União, né, federal, vai passar, então, para as mãos dos estados, e isso vai ficar muito ligado aos poderes dos coronéis locais, né, nas diferentes partes do Brasil. E um outro aspecto importante também é com o Código Civil de 1916, que começa a valer em 1917.
onde ele vai, nos artigos 550 e 51, vai definir a forma de legitimação, né, da posse através que ele diminui o tempo, né, de 30 anos ou então para 20 anos, né, da morada efetiva. Então, e para regularização, para legitimação do título, né, para a produção do título de propriedade, era importante, então, apresentar primeiro uma justificação que ia ser usada, né, onde teria a delimitação da terra, que seria usada para fazer o título de propriedade. E muitos poceiros grandes e também pequenos vão tentar fazer esse caminho, né, legislativo. Mas a gente sabe que a legislação, principalmente, ela precisa ser validada, ela precisa ser aceita pela sociedade para ela valer, né? Então, isso não era interesse de grandes proprietários, né, ou de grandes fazendeiros, que muitas vezes nem tinham seus títulos, né, que as terras devolutas fossem vistas, né, porque assim eles poderiam continuar avançando e sobre essas terras que, em tese, seriam devolutas, né. Só para eu entender, Cristina, era tão melhor para os coronéis que essas terras não fossem então vistas como devolutas, que, né, tendencialmente seria melhor que fossem dadas como tendo proprietários, porque em sendo devolutas, com a lei de terras, em existindo possibilidade de regulamentação dessas posses, abre-se possibilidade para que poceiros, pessoas menores, pudessem vir a ter uso, digamos assim. Não foi tão bem visto esse movimento de nomenclatura, estabelecimento de regiões de terras devolutas por parte dos coronéis? Sim, por parte de muitos coronéis, porque nas terras devolutas havia muitos pequenos né, poceiros com suas lavouras, e que muitas vezes não titulavam, nem achavam, consideravam importante titular a terra, porque se tinha uma outra noção de direito e acesso à terra que não era essa do título, né? Não estava dentro da noção moderna de propriedade como a gente entende hoje, titulado em cartório. Então, muitos grandes fazendeiros acabavam usando essa morada efetiva e plantações dos pequenos poceiros e registravam em seus nomes essas terras, né? E se elas fossem, então, listadas, né, como devolutas, eles teriam que proceder com todo o trâmite, né, novamente, que era mais fácil fazer o avanço do que iniciar um novo processo, né? Então, tem essa questão, a questão do código também, mas especialmente tem que levar em consideração, a despeito da legislação, a política de terras, né, dos estados, que vão estabelecer suas políticas estaduais, né, cada estado com suas políticas de terras. E aqui ela segue, em muitos aspectos, o que já estava previsto na Lei de Terras de 1850. Mas todo esse processo de identificação das terras devolutas vai ficar mais difícil e vai ser propositalmente invisibilizado pelos grandes fazendeiros, para que dificultando esse processo de reconhecimento das terras públicas, né? E por aí o crescimento dos latifúndios e das propriedades, né, das grandes propriedades. Então, um aspecto que a pesquisa levou a identificar no pós-contestado são os vários conflitos sociais e políticos, né, no processo
nesse contexto que caracterizam ali o processo histórico, então, da ocupação dessa fronteira de Santa Catarina, especialmente, né? Principalmente após o acordo de 1916, né? Que começa a valer em 17, e aí a criação dos 4 novos municípios, de Mafra, Chapecó, Cruzeiro e Porto União. E por que esses conflitos sociais e políticos? Porque iniciar a análise só dos conflitos de terra a partir dos documentos de terra, sejam cartoriais ou processos jurídicos, ele é complicado para entender apenas através da legislação, porque essa relação ela está atravessada por relações sociais, por relações políticas e por outros conflitos. Então, naquele momento, quando tem diversos, inclusive proprietários regularizados no período, que vão acionar a Companhia da Estrada de Ferro por estarem sendo expulsos de suas terras, e também especialmente através desses, né, essas ações de uso capião, né, são ações, né, buscando o título de propriedade. Mas o que é possível perceber, não apenas nesses processos judiciais, mas também nos conflitos armados que se deflagram através de levantes de poceiros contra a colonização, o que dá para perceber é o protagonismo, a agência de diferentes, ou seja, ou antigas lideranças que eram da época da guerra, do contestado, ou então outros poceiros que vão reivindicar ou na justiça ou através da luta física, né, barrando os agrimensores, por exemplo, o seu direito à terra. Eu acho que essa conexão é fundamental em relação à luta pela terra atual, que é como que as pessoas comuns que foram excluídas, né, do processo de democratização, de direito à terra, como que elas fazem valer os seus direitos, né, por uma luta, pela sua própria luta, né. Eu acho que esse é o exemplo da Fazenda Burro Branco, que foi estudada pela Cristiane Dias Mello, da desapropriação da Fazenda Burro Branco na década de 80, e ela trabalhou com as entrevistas de quem fez parte lá no início, né? Porque a desapropriação era da Companhia Territorial Sul, né? Primeiro que estava acontecendo, e eles acabam ocupando a fazenda do lado, que depois vai ser desapropriada e destinada, então, para a reforma agrária. Eu acho que o exemplo da Fazenda Burro Branco, poderia citar aqui vários outros, e eu acho que é também um exemplo da agência, do protagonismo, dos próprios sujeitos que estão reivindicando a terra, né, pela sua própria luta. Uhum. Cristina, com o fim do conflito em 1916, né, que é o momento da dissolução ali do Reduto de Santa Maria, enfim, tem todo um processo que pôde conversar já com Paulo Piano Machado sobre essa desmontagem, há um movimento de regularização, digamos assim, estabelecimento de delimitar posses, né, onde os municípios são criados, tem uma movimentação de formalização da propriedade. Os poceiros, as pessoas, os remanescentes, as pessoas que participaram de maneira um pouco mais lateral ou um pouco mais engajada, mais implicada durante o conflito, né, entre os coronéis, o Estado, né, e os sertanejos organizados nos redutos, eles teriam que recorrer ao poder legal, à legalização da sua terra, para poder
resolver conflitos de uma maneira formalizada, de uma maneira jurídica, né? Mas você aponta nos artigos justamente essa dificuldade, não é? De, bem, o posseiro tem sua terra, tem uma maneira de reconhecimento da propriedade que é cultural, né? Aqui é minha terra, aqui é sua terra, você não tem mapas topográficos, você não tem nada desse tipo, agrimensores não se viu como uma grande necessidade de mediação. Bem, aí entra, né, as companhias de colonização, tudo isso, e desorganiza, e você tem, ao final do conflito, uma nova lógica, uma nova cultura em relação à necessidade de ter bem delimitado a sua terra. Mas esse processo jurídico ele é oneroso. Uma pessoa que tem uma pequena propriedade, fazer todo esse processo, pagar os advogados, ter o custo do processo, é muito difícil que alguém lá no começo do século XX fizesse isso nesse procedimento. Quais foram, Cristina, os resultados que você pode ver na sua pesquisa em relação a isso? A formalização não trouxe mais justiça no sentido de efetivamente garantir a posse daquele que morava e produzia historicamente no seu território. Isso, eu acho que você já termina a pergunta dando um encaminhamento, né? Não trouxe a justiça, né? Num dos poucos processos que eu pude acompanhar até o final, chega-se ao fato do despejo mesmo dos moradores que viviam nessa fazenda. E que eles alegam que não vão sair, que só sairiam de lá mortos porque não teriam para onde ir. Então, há 3 vezes a presença do oficial para despejá-los, e eles só saem na 3ª vez, provavelmente com uma coerção, né? Com alguma coisa assim. Haviam advogados e políticos catarinenses, no caso, que advogavam a favor dos posseiros e pequenos posseiros, né? Então, o Henrique Rupp Júnior, que é filho de um rábula, mas ele foi um dos advogados dos posseiros contra a companhia, que tinha como advogado Neureu Ramos, que depois virou governador do estado. Então, nesses embates judiciais, o que acontece ali, principalmente nessa área contestada, que pega a parte direita do Rio do Peixe, né, porque a fronteira ela vai mudando, né, os limites antes eram marombas, daí ela passa para o Rio do Peixe. Bom, isso foi lá em 1879, mas não era respeitado pelo Paraná, que administrava já historicamente essa região. Então, os títulos de concessão da Companhia São Paulo-Rio Grande, ferrovia, eles eram títulos de concessão do Paraná. E o governo catarinense, quando passa a incorporar esse território, ele também não respeita muito esse título de concessão do Paraná. No entanto, com esse título de concessão que muitos proprietários posseiros, com esse título de concessão que a companhia vai vencer os posseiros que acionam ela na justiça, né? Pelo Superior Tribunal de Santa Catarina. Então, a vitória de Santa Catarina no STF acontece pós Guerra do Contestado, se não me engano, ali por 16 ou 17, que é dado ganho de causa para Santa Catarina em relação à disputa da região contestada. A guerra leva o nome em relação a essa disputa judicial entre os 2 estados, né? Mas então você está dizendo que a Lumber Colonization Company, que teve a quem foi cedido, se não me engano, 15 quilômetros de cada margem, né, ali do Rio do Peixe, ela utilizava esse acordo de concessão do Paraná, apesar de já, dado o ganho de causa do STF, já não pertencia mais ao Paraná aquela terra. Me parece uma grande confusão jurídica aí. Sim. Santa Catarina vinha já vencendo, né, no STF desde 1904, já tem uma sentença a favor, né, de que o território ficasse com Santa Catarina.
Paraná vai sempre contestar. Em 1909, o STF vai dar novamente ganho de causa para Santa Catarina, em 1910, a última sentença, mas que o Paraná não respeita, e aí vai-se para o Acordo de Limites de 1916, que passa a entrar em vigor em 1917, e aí, né, dos 48 mil quilômetros que estavam em disputa, 28 ficam para Santa Catarina e 20, então, ficam para o Paraná, né, especialmente aquelas partes que são, tem o exemplo das cidades que são cortadas ao meio, né, como permanece Rio Negro, a parte de baixo de Rio Negro vira Mafra, norte de Santa Catarina, e entre Porto União, União da Vitória fica do lado paranaense, Porto União do lado de Santa Catarina, né, e daí os dois municípios que vão formar o Oeste Catarinense, que era como era chamado naquele período, que fica do lado direito do Rio do Peixe, né? Cruzeiro e depois Chapecó. Cruzeiro, o atual Joaçaba, né? Mas na época era muito maior, né? Joaçaba seria onde era Limeira, a sede ali, colado na estação ferroviária ali de Erival, né? Então, e onde tinha a sede da Companhia da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Então, as concessões da ferrovia, ela era anterior, né? E vão ser revalidadas, né? No período republicano, né? E eles, quando os proprietários regularizados e alguns poceiros processam a companhia por se sentirem, né, que estão sendo usurpados, expulsos de suas terras, eles apresentam a justificação de posse, mas eles vão requerer o uso capião, porque era um instituto que se acionava para requerer terra que estava sendo que era privada, né, particular. Só que no período colonial, em outros momentos da história, o uso capião foi usado para aumentar os domínios, né, de terra. E nesse período ele vai ser um instituto usado para regularizar pequenas propriedades, né? Então, tanto a companhia faz ação de uso capião contra eles, com grande, né, área de terra, quanto os poceiros pequenos também vão usar o Instituto do Uso Capião para requerer o título definitivo. E a companhia usou, né, através dos processos de 1920, quando os poceiros processam as companhias, deu para perceber que anteriormente, 2 anos antes, a companhia acionou esses poceiros expulsando eles das terras. Então, por isso que em 20 eles vão acionar. Quem primeiro estudou esses processos de terra foi a Rosângela Lonardelli, lá em 1983. Mas ela publicou o livro dela só em 2003. Então, ela primeiro que por dentro dos processos judiciais, ela conseguiu trabalhar ali a institucionalização da propriedade da terra ali, né? Sim. E o que a companhia fez quando esses poceiros entraram com o processo Só para esclarecer uma dúvida, Cristina, houve algum tipo de expulsão dos poceiros? Quando chega a Lambert, ela expulsa judicialmente ou se trata realmente de uma limpa com vaquianos, com as milícias da empresa? Tem a ação das milícias, da milícia, né? O corpo da Lambert, que era formado por cerca de 300 homens, né? Tem a atuação do Corpo de Segurança da Lambert, e no pós-contestado, com a interiorização das instituições do Estado e, consequentemente, das polícias, o Estado também vai enviar delegados armados, com armas e com homens para aumentar a força policial, porque
o que se propagava nesse momento é que a colonização iria trazer progresso. É com esse argumento que também a companhia vai vencendo as ações, né? De que ela está iniciando a colonização em nome do progresso, e essas coisas vão começar a serem articuladas, né? Já estão sendo articuladas, mas estão começando a dar os efeitos, né? Então, tem a ação do Estado também, que vai mandar delegados, como é o caso do Coronel Passos Maia, que é enviado como delegado e vira superintendente um período em Chapecó. Depois ele vai para Cruzeiro, justamente ali na margem de Erval, porque ele tinha interesse em erva mate. E aí eles também limpam, né, limpeza do território, intrusos, né, a colonização versus choupanas de intrusos que onde se instalam sujeitos prontos a roubar erva mate e madeira. É assim que eles descrevem a população local nesse momento. E vai ser Diz o reproduzido. ditado de quem tem o defeito tem o suspeito, né? Queriam eles a erva mate ali. Cristina, eu Mas queria justamente... Diga. só uma última questão, um aspecto que a Companhia de Estrada de Ferro usou foi mover instrumentos de agravo contra esses poceiros, alegando de que a ação judicial não poderia correr no município de Cruzeiro, porque a sede da companhia ficava no Rio de Janeiro. Então, isso vira uma disputa sobre quais condições, né, que você havia me perguntado, das condições que esses poceiros teriam de levar adiante um processo judicial. Eles não teriam nenhuma condição de ir para o Rio de Janeiro, e é isso que eles alegam. Privar o habitante pobre do sertão do acesso à terra, porque ele não, nem de disputar o direito à terra, porque ele não vai chegar até o Rio de Janeiro, né? E se fosse para levar à risca, a sede da companhia, então, seria nos Estados Unidos, em Portland. Então, a companhia perde e os processos vão, em alguns deles ela perde, né, com esse argumento, os processos vão correr na justiça. O problema é que a gente não tem acesso às sentenças. Elas estão soltas. Então, esse que eu tive acesso à sentença, que ele termina em 1926, com o despejo de 2 homens que moravam numa casa e tinham lavoura, tinham morada habitual e efetiva, né? E eles mesmo assim são despejados porque a companhia tinha. E são processos que têm muitos problemas, porque nas ações anteriores de 1918, quando eles estão sendo expulsos, eles apresentam a justificação de posse. Eles vão construindo o caminho legal. Mas a companhia apresenta mapas que ela mesma produzia, muitas vezes de outra área. Então, nos processos diz, nem a área coincide. O poceiro está reclamando o seu direito à terra de uma terra e a companhia contesta com um mapa de outra área. E fora também as outras questões de duplicidade de registros e também de sobreposição de títulos, né? Claro. Os escrúpulos latifundiários não são exatamente um aspecto mais destacado, né, deles. Cristina, sobre o trazer da civilidade, do desenvolvimento através da colonização, um episódio me parece bastante paradigmático que você trata num dos seus artigos, que é o levante dos poceiros de Catanduvas. Eu acho que esse conflito exemplifica muito bem o quão belicoso, o quão desagregador foi esse processo, e esse parece ser um sintoma bastante paradigmático. Queria que você contasse um pouco sobre esse episódio. Tá. Bom, o levante dos poceiros em Catanduvas, que aconteceu em 21, ele faz parte de outros movimentos que teve
depois da Guerra do Contestado, né? Especialmente tem o movimento do Bonifácio Papuda em Mafra, em 21, tem o movimento do Antônio Palhano, que é esse dos Poceiros de Catanduvas, de 1921, também, o movimento do Fabrício das Neves, entre 24 e 25, daí tem os Monges Barbudos, em 25 e 38, e também em Timbó, movimento em Timbó, em 1942. Esses movimentos, o que eles têm em comum são concentrações, né, camponesas em torno do nome de São João Maria. E o Antônio Palhano, assim como o Fabrício das Neves, eles fizeram parte, né? Estiveram presente, e o Antônio Palhano ele teve na Batalha do Banhado Grande em 1912, né, assim como o Fabrício das Neves, e eles, o Fabrício das Neves, ele é um coronel mais ligado à população sertaneja, ele tinha uma grande capacidade também tinha um amplo parentesco, né, e sempre com muitos caboclos locais, né? E o Antônio Palhano fazia parte do grupo do Fabrício das Neves, e em 1921, quando está em curso ali, porque a Brasil Railway Company tinha outras empresas subsidiárias de colonização. Então, elas estão chegando, né, estão se instalando com a ferrovia. Em 1921, já havia uma orientação ali com a colonização, e esses poceiros que viviam na região, eles resolvem se rebelar contra os colonos e a colonizadora, né? Contra a colonização, é assim que eles colocam. E aí, nesse episódio, que está a força policial local, acaba sendo atingido um imigrante chamado Witold Roguski, que ele trabalhava na abertura de estrada desde o Paraná, e ele vai se instalando ali. E por conta da morte desse imigrante, o Antônio Palhano vai ser muito perseguido depois, né? Então, o imigrante, ele é tido como desprotegido, e o Antônio Palhano vai virar o bandido, né? Naquele período. Então, eu fui pesquisar a respeito disso. O imigrante, né, que era engenheiro, ele estava legalizando, né, grandes glebas de terra na região do Cruzeiro, e enquanto o Antônio Palhano não se tem maiores informações, né? Mas ele era uma das lideranças ele se estabelece mais como liderança nesse momento do pós-contestado. Ele vira uma liderança cabocla mesmo. Ele é um dos oriundos da formação social. O Paulo Piano Machado destacou muito isso, de que da formação social que oportuniza a realização do contestado, tem muitas pessoas que vieram da Revolução Federalista e tinham já um conhecimento de guerra, de conflito, enfim, que é a posse pela terra, a luta contra a expropriação, vem muito animado por alguns princípios federalistas. Ele está colocado, essa liderança está colocada dentro desse contexto? O Antônio Palhano, assim como o Fabrício das Neves, eles são antigos maragatos que migram do Rio Grande do Sul, né, para fugir de perseguição. Ficam primeiramente, o Fabrício das Neves fica em Passo Fundo, depois ele vai para a parte catarinense e se estabelece nessa região onde tinha era para ser instalado um frigorífico irani. E ali eles vão se estabelecendo, né? E formando também uma rede de compadrio, né? E ali sim, o Antônio Palhano, assim como o Fabrício das Neves, eles são antigos maragatos. Então eles já tinham experiência, sim, né? Da federalista. Claro.
Mas sobre esse levante popular ali em Catanduvas, parece ter um aspecto bastante distinto em relação a um outro evento que acontece em Curitibanos, o incêndio em Curitibanos, que eu conversei com o João. O João descreve esse evento como um evento não dotado de violência. Aliás, na conversa com ele, eu pude destacar que não se tem relatos de violências maiores, a não ser na entrada da cidade. Há uma troca de tiros, se eu não me engano, mas ao longo da entrada dos revoltosos sertanejos dentro da cidade, não há uma violência generalizada, né? São incendiados prédios públicos justamente visando-se destruir esse modo de reconhecimento da propriedade que era o cartório, né? Incendiado o cartório. A não violência é um marco disso. O relato de Catanduvas me parece bastante distinto nesse sentido de que as pessoas entram em Catanduvas já entrando em conflito, tanto que nesse processo é morto esse migrante polonês. Então, tem uma radicalização pós-contestado, né? É importante que se diga, né? A ação do Estado contra os revoltosos foi brutal, foi bestial. O Paulo destacou muitas vezes o que foi a visão de Caraguatá. Quando Caraguatá é destruído, se usam bombas, coisas que os sertanejos jamais tinham visto. Então, são pessoas dilaceradas. Há conflitos na região, historicamente, evidentemente, arma branca, arma de fogo, de alguma maneira, se vêem corpos, né, mortos e tal, mas o que se viu lá é muito brutal. Mas você entende que após contestado, né, pós 1916, há uma, digamos assim, brutalização dos remanescentes? Eu não concordaria com isso, embora a, a repressão do Estado vai aumentar em cima de uma sociedade que está altamente armada, por conta da própria ação do Exército, que vai contratar, além dos 4.000 efetivos e os 2.000 homens reserva, contrata mais 2.000 vaquianos e arma eles, né? Mas a brutalização eu não concordo, porque esse episódio envolvendo o Antônio Palhano, o movimento do Antônio Palhano e a morte do Roguski, não está muito bem explicado de onde vem o tiro. Ele provavelmente pode ter sido atribuído a Antônio Palhano como uma forma de resolver politicamente e incriminar um sertanejo, porque isso já era aceito, né? Então, nesse contexto, o Estado ele começa a criar alguns inimigos, a criar bandidos mesmo. Então, o bandoleirismo, que antes era uma atribuição mais para chefes políticos mesmo, eles acabam. O banditismo vai ser uma expressão muito utilizada, por isso que estavam contrários ao processo de colonização que os excluía, né? Eles não eram contra a modernização, não eram contra a ferrovia, mas eram contra não serem incluídos nesse projeto numa região que eles já habitavam há muito tempo. Então, o Antônio Palhano em algum momento, porque esse caso repercutiu, porque houve um pedido de indenização pela morte de imigrante vindo do país, né? A alegação polonesa. Mas o governo brasileiro ele vai responder que os imigrantes que vinham aqui se aventurar em busca de terra fácil tinham que arcar com as consequências. Então, o governo ele não faz uma distinção ali entre, né, de que o imigrante precisava de proteção e os caboclos não. Então, é um processo onde a gente vê o governo brasileiro, em raras vezes, mas não distinguindo entre a proteção de um e de outro, né? Mesmo porque isso geraria uma certa jurisprudência perigosíssima para o Estado brasileiro, porque a violência colocada no processo de colonização não foi pouca, tanto com os caboclos, né, os naturais, e quanto a população indígena. Então, a morte de uma pessoa em decorrência do processo de colonização levaria a uma construção de um passivo imenso, né, por parte do Estado. Sim, sim, exatamente. Mas eu acredito que não houve uma brutalização da ação deles. E, em muito sentido, esses
né, essa população sertaneja, pobre, de fronteira, que foi muito utilizada para justificar os limites territoriais do Brasil, depois eles vão ser deixados de lado, né? Então, eu acho que nesse período vai ter, né, a sociedade está muito armada, né? Os milicianos, vaquianos, que no período da guerra serviram ao exército, depois eles vão fazer outras alianças, vão servir também em formar batalhões patrióticos para conter os tenentes rebelados, outros vão apoiar, vão dar cobertura para a passagem da coluna Prestes, mas o que, estudando um pouquinho a formação desses batalhões, que tem raríssimas informações sobre quem compunha esses batalhões, a gente chega à informação de que eles eram formados por sertanejos locais que recebiam, deveriam receber arma, fardamento e comida. Então também era um meio de vida, né? Mas há relato de que eles eram tratados como se fossem escravos, né? Muitas vezes acorrentados e apanhavam. Isso encontrei na formação de um batalhão patriótico do Marcelino Ruas, que era um chefe, um miliciano local, que serviu o exército durante a Guerra do Contestado, né? Aí sim, uma brutalização nesse sentido, a formação de um corpo, digamos assim, paramilitar, em certo sentido, me parece, junto aos militares, mas que para perpetrar, brutalidade é construído de maneira brutal. Algumas semelhanças com a formação da nossa força policial hoje também não seriam, acho, extemporâneas. Mas, Cristina, a gente tem outro, dando um passo atrás, um pouco saindo do levante de Catanduva, tem outro relato que também parece importante, também voltando à questão da legalidade, que é em relação à Fazenda Figueiredo, que se trata no mesmo artigo, né? Acho que essa história aí, ela exemplifica muito bem a questão do acesso à justiça. Bem, você falou que esses novos poceiros pós-Guerra do Contestado se trata menos de uma formação dos redutos, né, da monarquia celestial, de uma excetuação em relação à dinâmica geral que se colocava com a República, né, chamada então a República do Diabo, porque vem junto com todo esse processo de despossessão, mas se trata de um certo entendimento de que, bem, queremos nos integrar a esse processo de modernização, ele é inevitável, ele vem com muita força, né? Eu lembro do filme Dança com Lobos, quando o personagem do chefe pergunta, né, estão vindo do oeste, os brancos, e ele pergunta para o personagem do Kevin Costner, são quantos que vêm? E aí ele responde, tantos quanto as estrelas no céu. Parece que é mais ou menos isso também que entende os revoltosos do contestado, é inevitável a modernização, mas eles lutam por fazer parte, né, de alguma maneira, dessa modernização, buscando. Mas o que acontece ali na história da Fazenda Figueiredo? Como é que esse processo de tentativa de adentrar a forma formal, se me permite um pouco a redundância, de reconhecimento da posse? O caso da Fazenda Figueiredo, ele é um clássico caso de grilagem que aconteceu em Lages. Ele é estudado pela professora Flávia da Rossi, e foi um momento que a gente tentou, nesse artigo, juntar os esforços de pensar uma história da propriedade no contestado, né? Então, no caso da Fazenda Figueiredo, ela faz essa parte da análise em que ela identifica duas formas de requerer via judicial a terra. Uma é pela compra, que são pelos proprietários, que são fazendeiros criadores, e a outra pelo título de posse, que são dos poceiros que vivem dentro dessa fazenda com morada habitual, né? E lavoura e tal. Então, pelo título de posse, eles justificariam o tempo que estão ali, que moram e que plantam, né? E pelo título da compra, transformaria ele em título de propriedade, justificando a demarcação e também, né, a demarcação tal. Então foram duas formas de
de reivindicar o direito à terra na justiça, mas que no final os moradores efetivos desistem, né? Então, muito provavelmente porque, né, os fazendeiros, né, o dono da propriedade, ele era coronel da Guarda Nacional, ele concentrava diversas atribuições ali administrativas e políticas que dava para ele poder também de coerção, né? E esses poceiros, então, desistem, né, do processo, eles abandonam o processo mesmo, né? Então, é um pouco isso, né? Um clássico caso de grilagem, de poceiros humildes, né? Contra fazendeiros criadores que estão fazendo o processo de compra da terra, apresentando uma medição que engloba a terra dos menores, né? E eu acho que e aí envolvido, né, com o poder local, provincial e estadual, né? No caso, o fazendeiro. Uhum. Acho bem paradigmático e parece um tipo de ir comendo aos pouquinhos, né? Ele delimita uma área, esse latifundiário, vamos chamar assim, e vai delimitando uma área que vai se estendendo até a terra que é dos seus de poceiros, de pessoas que eventualmente trabalhavam, inclusive, com ele. Vai se apropriando o roubo do rico. O roubo do rico está tudo bem, tudo legal, sempre foi. Cristina, eu queria fazer uma última pergunta, agora um pouco mais ampla, porque, bem, a gente está falando do final do século XVIII ali, século XIX, perdão, e a gente tem na Europa a segunda revolução industrial acontecendo, né, se instalando, sai do carvão, do vapor, começa a entrar a eletricidade, o aço, né, o governo imperial, né, o Segundo Império, Dom Pedro, é conhecido, visto algumas vezes como tendo uma visão modernizadora em vários aspectos do Brasil, né. A vinda dos imigrantes vem com essa perspectiva de branqueamento, uma racialização muito evidente, muito explícita, e a gente, claro, deve sempre condenar isso, porque não ver os naturais, os nativos, né, a população indígena, os povos indígenas, mas também os povos já mestiçados, enfim, os brasileiros naturais, como não capazes de desenvolver do ponto de vista de um mercado interno, do ponto de vista de desenvolver, enfim, aspectos mais refinados de produção, se trata de racismo, né, pura e simplesmente. E poderia se haver, é sempre muito injusto fazer uma história contrafactual, de podia ter sido diferente, mas podia ter sido diferente, né, em última instância. Mas nessa relação entre posse, né, em tentar delimitar a posse da terra, tentar organizar isso de alguma maneira, a colonização, me parece ter um aspecto, digamos assim, desenvolvimentista. Esse termo se parece extemporâneo, tanto anacrônico dizer colocar dessa maneira, mas mesmo assim, parece ter um certo ímpeto, uma certa vontade de que o Brasil se organizasse de alguma forma, né? Que os conflitos pela terra cessassem e começasse uma certa produção, uma criação do mercado interno, porque lá fora já estava acontecendo a segunda revolução industrial, né? Estão produzindo grandes aparatos de tecnologia, o avião, acho que é o mais paradigmático deles. Então, eu te perguntaria, apesar dessa frouxidão em relação à execução real da lei, a execução formal, a execução da norma, né, a ter-se a letra fria da lei. Apesar disso não ter acontecido, apesar da posse ter sido mantida fundamentalmente organizada pela questão de classe, pela questão da estrutura de classe de cada local, você diria que, em alguma medida, o poder federal tentou fazer algum tipo de pressão para que se organizasse, para que fosse reconhecido de alguma maneira, ou era forte demais, ou não havia interesse para que os coronéis, para que, enfim, o poder político local, digamos assim, conseguisse organizar de uma maneira mais justa a divisão da terra local. O governo federal fez algum esforço civilizacional ou realmente foi assim, vamos colonos, se virem e boa sorte? Bom, eu acho que houve um esforço, né? Não, acho que
não era proposital esses conflitos, né? Não era algo que o Estado gostaria que acontecesse, né? Os governadores, mas havia um posicionamento muito claro, assim, né, da política de terras em Santa Catarina, que estava voltada assim para a colonização com imigrantes e produção agrícola, né, que tinha como intuito, então, alavancar a economia do Estado, né, de acordo com os planos de líderes políticos que tinham seus interesses particulares, né? Então, estava relacionada à ideia do crescimento econômico, né? E a transformação da propriedade da terra em propriedade privada, ela vai ser justificada, então, pela produtividade, pela eficácia econômica, né? Onde o elemento europeu é o agente principal desse modelo, né? Ele vai ser o trabalhador apto em contraposição à população nacional, né? Que vivia muitas vezes da extração da erva mate, daquilo que também vai ser privatizado e vai alavancar em muito a economia de Santa Catarina, por exemplo, né? Então, só que esse tipo né, de propriedade individualizada, né, registrada em cartório, ela não vai assim considerar quais que eram as práticas sociais, né, da população nacional, que eram práticas costumeiras, né, como por exemplo da extração dos recursos naturais e a venda, né, esse comércio, esse mercado que já havia, né. Então, o crescimento econômico ali da década de 20 vai decorrer principalmente das atividades de extração da madeira e da erva mate. Não vai considerar as pessoas, né, que obtinham seu meio de vida dessa extração também, né, né, e vai ser uma transformação assim que vai se fazer às margens das relações sociais, né? E eu acho que isso não pode ser associado, né, a crescimento econômico, né? É um crescimento artificial, né? Que você faz isso solapando as expectativas de uma sociedade que esperava que a legislação viesse para lhe assegurar, né, a democratização, o acesso à terra, mas que foi um esforço, por exemplo, do projeto Torrens, mas que na prática não deu certo. Entendi. Então, foi de fato, mas foi de fato para inglês ver, digamos assim, e literalmente, não inglês, mas norte-americanos, a Lumber Colonization Company, poder ter acesso à terra e organizar essa ocupação de território para os europeus produzirem aí, ter um certo desenvolvimento nacional, entendo. Cristina, quero te agradecer muito por ter conversado comigo. A gente está entendo eu, muito necessitado de cada vez mais aprofundar as pesquisas mais recentes em relação ao contestado. A gente toma certos entendimentos já estabelecidos, como uma guerra injusta, como um ataque injusto do poder contra o povo pobre, mas tem muito mais coisa que acho que pode aprender, inclusive para qualificar a nossa intervenção política hoje, mas principalmente para recuperar esses símbolos, essas ideias, essa história como um legado nosso. Cristina, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo no final de cada entrevista. Eu esqueci de fazer a pergunta para o Breno Altman, veja você, foi tão corrido não fiz, mas para você eu não vou esquecer de fazer a pergunta. A pergunta é: o que significa a palavra socialismo de maneira sucinta para você, na sua vida, o que ela significa, a palavra socialismo? Então, o que significa para mim socialismo? Então, não vou remeter às teorias e filosofias, mas primeiro vem do social, né? Então, significa uma forma de vida que coloca o social no centro,
que prioriza o social. E quem faz parte desse social, dessa sociedade, né? Que é formado por populações plurais, diversas, e que precisam ser respeitadas nas suas especificidades e especialmente naquilo que toca uma das condições fundamentais da nossa vida no território que a gente vive, né, que é a questão da terra e da propriedade, né, a democratização dessa terra. Então, eu acredito que esse social no centro da ideia do socialismo é isso, é priorizar as pessoas comuns que vivem em sociedade. Perfeito. Cristina, de novo, muitíssimo obrigado por conversar com a gente e até uma próxima. A gente segue fazendo entrevistas sobre o contestado. Uma vez por mês a gente tem um pesquisador, uma pesquisadora do tema, e o próximo entrevistado da próxima semana será a professora Virgínia Fontes. Se você puder ajudar, ajuda no Pix. A comunicação popular, como diz Breno Altman, não é uma igreja evangélica, mas precisa do seu dízimo para conseguir continuar fazendo comunicação popular. Tá joia? Tchau, tchau. Tchau, Cristina. Obrigada, Roro.